Então, boa tarde a todos, né? Todos os colegas, vereadores, presidente, todos os servidores, pessoas que nos acompanham, os representantes também dos movimentos sociais que acompanharam e que acompanham a sessão. Eu entendo e me solidarizo com a pauta da vereadora Carol, trazida, né, por esse projeto de lei e narrada, inclusive, através de depoimentos pela vereadora Carol, pelo vereador Renato. Acho que foi muito importante a fala e eu reconheço, sim, que existe racismo no nosso país, existe racismo na nossa cidade e que é um problema que nós temos que combater juntos, né? Eu concordo com muitos dos pontos colocados pelo vereador Renato, inclusive, né, de que nós temos um problema. Eu acho que a maior divergência está na forma de solucionar o problema, né? Até o vereador Éder falou um pouco disso, né? Nós entendemos, mas nós entendemos que o projeto de lei, sair daqui com esse projeto aprovado, não é isso que vai resolver o problema do racismo. Para vocês terem uma ideia, inclusive, lembrando, né, que nós estamos numa casa democrática em que existem vereadores e pessoas com as mais diversas opiniões e também propostas de soluções diferentes para resolver os problemas. E quando a gente tem... É até engraçado, né? Porque quando a gente tem propostas de soluções divergentes daquelas que estão sendo propostas no projeto, elas são atacadas fortemente, né? Nós, no início da fala da minha colega vereadora Amália, nós tivemos um vereador que é negro, que não concorda com as cotas e que teve um vídeo aqui passado e a gente viu vários comentários nas redes sociais. Eu vou até, não sei se eu mandei aqui para o Charles, deixa eu ver se ele vai conseguir passar, eu vou até passar aqui para vocês. Se der, eu peço para o Charles passar, senão eu leio aqui também para... vamos ver ali, ó. Então, dois comentários, né, quando o vereador Fernando Holliday estava falando. Não poderiam deixar de usar a imagem do capitão do mato. O tribunal racial é todo dia. Vergonha trazerem o capitão do mato. Esse termo, capitão do mato, já foi usado por outras pessoas, inclusive pelo ex-candidato à presidência Ciro Gomes, que foi processado e condenado em segunda instância pela Justiça, justamente por chamar o vereador de capitão do mato. E ele foi usado aqui no chat por pessoas, inclusive, do próprio gabinete da vereadora Carol, que trabalham junto com ela, enfim, e que usaram esses termos e, enfim, pessoas que estão acompanhando. Eu também mandei um outro, Charles, não sei se vai dar tempo aí também de passar, de pessoas também que usaram termos bem agressivos justamente contra a vereadora Amália Tortato, chamando-a de racista. Então, também questionamos isso, né? Será que acusando as outras pessoas que têm opiniões divergentes de solucionar os problemas de racistas, será que é assim que a gente vai solucionar o problema, né? E no chat, dezenas de comentários chamando a vereadora Amália de racista, enfim, e quem tem uma opinião divergente. Eu trouxe aí também só para os colegas verem, né? Vereadora racista, só racistinha velado é contrária a essa reparação. Vereadora racista, você vê por aqui, discursinho pobre sem sentido. Enfim, obrigada, Charles, agradeço. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa reflexão, né? Dessa forma, com racismo, com ataque, com a divisão da sociedade em classes, que a gente vai resolver o problema? Eu acredito que não. E eu concordo também com uma fala da vereadora Carol, de que é preciso trazer dados técnicos, científicos, para discutir e para propor políticas públicas. Inclusive, nós, do Partido Novo, defendemos isso aqui todos os dias. É isso que a gente defende, né? A gente realmente quer que as políticas públicas sejam propostas com base em dados científicos, com estudo, com embasamento. Então, de novo, eu relembro que esse tema das cotas não é unanimidade também entre a população negra. As cotas como ações afirmativas foram implementadas há muitos anos, como mencionado também pela vereadora Carol, no mundo, né?
Então, como citado pelos meus colegas também, mas eu vou citar novamente, o economista americano Thomas Sowell, também, que escreveu esse livro, Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, estudou o sistema de cotas em vários países do mundo. Eu vou até ler brevemente o currículo dele, também para ficar claro que isso também é ciência, que são pesquisas científicas. Thomas Sowell, que inclusive é negro também, tá? Ó, aqui também tem a foto dele. Ele é um economista, PhD em Economia pela Universidade de Chicago, pesquisador sênior de políticas públicas do Instituto Hoover, da Universidade de Stanford, foi professor de Economia em faculdades e universidades como Cornell, Amsterdã e UCLA. Publicou artigos e ensaios em periódicos acadêmicos e veículos de mídia, no Wall Street Journal, revista Forbes e Fortune, além de escrever uma coluna independente publicada em diversos jornais dos Estados Unidos. Então, ele pesquisou o sistema, as ações afirmativas e as cotas em diversos países do mundo, na Índia, Malásia, Sri Lanka, Nigéria, Estados Unidos e também onde ele foi implementado mais recentemente. Nesse livro, inclusive, menciona o Brasil, Nova Zelândia, Rússia, diversos países. Não sei se vocês sabiam, e ele traz nesse livro, que o sistema de cotas, um dos primeiros países que implementou, foi a Índia, em 1947, 74 anos atrás. E esse sistema, essas cotas, inicialmente, a gente também acho que vai discutir isso, a questão do prazo de duração das cotas, elas foram propostas com a duração de 20 anos, porque se acreditava nisso. Não, a gente tem um problema que lá na Índia, né, é diferente, mas a questão das castas, e a gente vai colocar as cotas temporariamente e depois acabar com elas. Então, a proposta inicial foi que elas fossem feitas, durassem por 20 anos, mas elas foram sendo ininterruptamente postergadas e elas duram até hoje na Índia. Afinal de contas, também, né, é importante lembrar que não existe nada mais permanente que um programa temporário de governo, como diz um outro economista que nós citamos aqui de vez em quando, que é o Milton Friedman. Então, esse livro traz diversas experiências com rigor científico, empíricas, do funcionamento das cotas e traz exemplos mostrando que nem sempre você consegue solucionar o problema que você quer resolver, que é o da desigualdade social. E até mesmo do racismo, né? De novo, nós não negamos a existência do racismo. Mas, às vezes, ao invés de solucionar o racismo, você acaba segregando ainda mais as pessoas e causando, às vezes, até uma espécie de racismo reverso, enfim, de outros problemas sociais. Em relação à questão do tribunal racial, também acho que é importante mencionar, eu vou até mandar no grupo dos vereadores um artigo da Gazeta do Povo que menciona sobre isso, dá até para colocar lá para escutar, é um pouco longo o artigo, mas dá para escutar, fica mais fácil, e ele traz vários exemplos de quando começaram a ser implementados esses tribunais, né, que antes, o único critério, que inclusive acho que era a primeira proposta da vereadora D'Artora, era a autodeclaração, né, nas universidades, quando começou a ser implementado, o que valia era o critério da autodeclaração. E aí também, devido a fraudes, enfim, mudou-se os critérios em muitas universidades para essa banca que define a questão das cotas e se a pessoa se encaixa nos critérios. Até a vereadora esclareceu um pouco melhor essa questão do tribunal na fala anterior, mas essa reportagem, esse artigo, ele traz vários exemplos de pessoas, vocês até já devem ter visto casos, por exemplo, de gêmeos idênticos, que em uma universidade, em um estado, foi considerado como pardo e negro e teria direito às cotas, e em outra, não, com as mesmas características. E, às vezes, pessoas que foram beneficiadas pelas cotas, que entraram numa universidade pelas cotas, e aí a universidade revisou os critérios, e aí, depois de passar por uma banca, não tinham mais direitos às cotas, e essas pessoas também sofreram problemas psicológicos, enfim, por essa questão do tribunal racial. Então, acho que é bem importante. E essa reportagem também traz fala de cientistas, de antropólogos, cientistas sociais, que estudam e se aprofundam também sobre esse assunto, e que nós também estudamos para definir o nosso posicionamento. E aí, é claro que a gente pergunta, né? Tá, Indiara, então, se a gente tem... Vereadora, só para comunicar, aproveitando o intervalo da água, temos dois apartes, vereadora professora Josete e vereadora Carol D'Artora. Ok, obrigada. Então, a gente pergunta, né, tá,
Como que a gente vai resolver o problema? Se a gente tem um problema, se ele não é só né, a questão da desigualdade social, não é só um problema social, e sim um problema racial, mas como que a gente vai solucionar? E nós falamos isso aqui, mas também repito, e isso quando a gente está discutindo diversos projetos de lei nessa casa, né? Eu acredito que o principal foco tem que ser a educação, e principalmente a educação básica, né? A gente tem que dar uma boa educação básica para as nossas crianças, para todas as crianças, para pobres, para ricos, para todas as crianças, para que elas tenham igualdades de oportunidades, para que elas consigam alcançar altos cargos, universidades, para que elas consigam chegar onde elas quiserem. E a gente precisa, sim, de foco e de melhorias efetivas na educação básica. Nós sabemos que é difícil, sim, né? Senão o problema já estaria resolvido no nosso país, e não está. Mas nós temos diversos outros países que, sim, fizeram reformas efetivas na educação básica e conseguiram, às vezes até em um espaço de tempo de 15, 20 anos, dar um salto na sua educação e realmente mudar a vida das pessoas e realmente as crianças conseguirem alcançar as universidades e os cargos que elas quiserem. E eu lembro também que nós, do Partido Novo, desde o início do nosso mandato, estivemos aqui envolvidas na pauta de educação. Eu lembro, e agora a gente está vendo diversas pesquisas científicas também, é importante mencionar e enfatizar isso, que demonstram o prejuízo que as nossas crianças terão devido ao longo tempo, devido a 1 ano e meio, um pouco mais, que ficaram longe das escolas, há quase 2 anos longe das escolas. E eu pergunto aqui, trago para reflexão, o que os vereadores do PT ou da esquerda, qual era o posicionamento deles na época em relação a isso. Eles foram contra o retorno às aulas. E as crianças que são mais prejudicadas, que serão prejudicadas por essa questão da volta às aulas, são as crianças mais pobres, são as crianças que já têm dificuldade de entrar na universidade, que já têm... e isso inclui também as crianças negras. Então, esse é o ponto. Será que realmente eles estão preocupados em resolver o problema de forma efetiva? Esse é o ponto. As pesquisas, né, recentemente até o Banco Interamericano de Desenvolvimento demonstrou que das crianças em idade de alfabetização, 51%, metade das crianças, ficaram com seu aprendizado estagnado. Passaram de ano, porque depois elas avançam no calendário, mas não aprenderam a ler, não foram alfabetizadas, não aprenderam. E esse prejuízo vai continuar por décadas para frente. E são as crianças mais pobres. Aqui nessa Câmara, nós temos 18 vereadores também que integram a Frente Parlamentar pelo Retorno Seguro, porque desde o início nós defendemos o retorno às aulas, mas de forma segura, né? Nós sabemos dos riscos da pandemia e nós queríamos que esse retorno fosse feito com segurança. E eu pergunto novamente, tem algum vereador do PT que está integrando a Frente Parlamentar? Algum vereador do PT que foi junto com a gente? Eu não sabia, não lembrava que a senhora estava integrando a Frente Parlamentar, professora Josete. Eu acho que não, né? Pois é. Nenhum. Pois é, mas todos os vereadores de diferentes partidos, né, todos os 18 vereadores, estão indo até hoje. O objetivo da frente é visitar todas as escolas para verificar as condições das escolas e para defender o retorno seguro às aulas, que é o que impacta significativamente as crianças, as mulheres negras. Eu tenho certeza que a vereadora Carol conhece muitas mulheres que precisam deixar os filhos, que precisam trabalhar e que tiveram que deixar os seus empregos para poder ficar em casa, cuidando dos filhos, e também vão ter um atraso, sim. A questão a gente fala tanto, né, as vereadoras mulheres, todas as vereadoras mulheres, da importância das mulheres ocuparem os espaços, das mulheres entrarem na política, enfim. Para isso, elas também precisam, sim, do apoio do Estado, do apoio das escolas, e esse tempo fora das escolas levou a um prejuízo enorme com certeza, as famílias mais pobres, e aumentando ainda mais a desigualdade que a gente enfrenta no nosso país. Outro ponto também, que eu acho que tem muito a ver com isso, é a questão do Estado inchado que a gente tem,
da alta burocracia e carga tributária que a gente enfrenta no nosso país. Por quê? Tem uma pesquisa também feita pelo SEBRAE, com base na PNAD, que demonstra que, no Brasil, os empreendedores, considerando os empregadores e aqueles que têm o negócio próprio, donos do próprio negócio, seja pequeno, seja grande, do total, da quantidade de empreendedores, 70% não são formalizados no país. E esses empreendedores estão também nas favelas, são pessoas pobres, pessoas negras, que não conseguem nem se formalizar, que enfrentam uma carga tributária gigantesca, têm que pagar para o governo uma alta carga tributária e que não conseguem nem se regularizar, tamanha a burocracia e as dificuldades que enfrentam no nosso país. E, novamente, a gente vê aqui, todo dia, vereadores do PT, da esquerda, propondo projetos de lei que atrapalham ainda mais a vida do empreendedor, que trazem novas obrigações e que tornam o Estado ainda mais inchado, mais grande do que ele já é. Então, eu trago aqui mais uma reflexão. A gente quer realmente melhorar a vida do pobre, a gente quer realmente melhorar a vida das pessoas, não é só com políticas públicas e com o projeto de cotas raciais ou até mesmo cotas sociais que a gente vai resolver o problema. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas querem trabalhar, só que às vezes elas não conseguem, elas não têm liberdade para trabalhar na nossa cidade, no nosso país. Então, novamente eu trago a reflexão, a gente tem que pensar em outras soluções para resolver os problemas. A gente não tem que sair daqui, eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado, porque a gente já viu até aqui nas falas que já foi feito um acordo, né? Já foi combinado, e provavelmente o projeto vai ser aprovado. Né, uma coisa até que às vezes os próprios vereadores do PT também criticam, o acordão, enfim, mas já foi, em uma das falas aqui a gente escutou. Então, eu sei que é difícil, o nosso papel aqui é difícil, que é trazer ideias diferentes, mas muita gente, e outra coisa engraçada também que a gente ouviu aqui, muita gente, muitos vereadores, enfim, funcionários da Câmara, que não falam que são contra, mas mandam mensagem no direct, falam para a gente nos corredores, no elevador, que, nossa, vereadoras, né, obrigado por vocês terem coragem de falar o que vocês acreditam, porque a gente concorda, mas às vezes as pessoas não falam, não participam das discussões. E às vezes é isso que a gente está representando aqui. Às vezes uma maioria silenciosa de pessoas que não concordam com muitas dessas propostas, que entendem que não é as cotas que vão resolver o problema, mas às vezes preferem não participar das discussões, não participar das propostas e silenciam, né? Então, por isso que aqui a nossa obrigação, né, nós fomos colocados aqui por pessoas que acreditam nas nossas ideias, que não concordam com muitas das ideias que estão sendo colocadas aqui, por isso a nossa obrigação de falar sobre esse tema. Eu trago a reflexão, ainda para finalizar, antes de passar para os apartes, 2 pontos. Eu vou pedir para o Charles, de novo, colocar uma frase do Thomas Sowell, que foi, inclusive, publicada pela Maria Tortato ontem, se você puder, Charles, que é uma reflexão, acho que até para a gente ter quando a gente faz políticas públicas, né, quando a gente aprova projetos de lei. Grande parte da história social do mundo ocidental nas últimas 3 décadas foi uma história da substituição do que funcionou pelo que soa bem. Obrigada, Charles. Então, às vezes, a gente quer dormir com a consciência tranquila, acha que vai resolver o problema. De novo, o problema existe, a gente precisa combater, a gente precisa falar sobre isso. Contem, sim, com o meu apoio para divulgar, para falar e para que a gente consiga solucioná-lo. O problema é como a gente vai resolver. O problema é se as políticas que estão sendo propostas realmente vão solucionar o problema, né? A gente já tem políticas de cotas, as políticas de cotas vão fazer no Brasil 20 anos no próximo ano, quando forem implementadas pela primeira vez. E a gente realmente conseguiu evoluir tanto assim? Esse é o ponto, né? Então, além disso,
Também tem uma outra frase que eu gosto muito, que foi também citada pelo meu colega Dalton Borba, que é uma frase do Martin Luther King, que ele fala, que é o célebre discurso, né? Eu tenho um sonho, e ele fala, eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho. Eu também acredito nesse sonho, eu também acredito que a gente precisa, sim, combater o racismo, que as pessoas não devem ser julgadas pela cor da pele, e eu acredito que você fazer cotas, que as cotas raciais, a forma como estão sendo propostas, segrega ainda mais, e você está separando as pessoas pela cor da pele. Então, por isso, novamente, né, eu sou contra as cotas, mas, caso a gente tenha, por isso foi proposto pela minha colega, as cotas sociais, então, por isso nós entendemos que as cotas sociais são melhores do que as cotas raciais, porque é possível definir um critério claro e objetivo.